Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Laços do Agro, e esse podcast ele tem como objetivo, nós trazemos informações sobre políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. A gente traz aqui cases de cooperativas, no trabalho das boas práticas de gestão. Nós estamos trazendo informações aí para os produtores, questão de manejo e oportunidades, enfim, né? Então o nosso podcast hoje aqui é trazer informações para que a gente consiga, através desse processo aqui, informações que a gente consiga potencializar a agricultura familiar. E junto à Laços do Agro também tem uma grande responsabilidade que a gente traz junto, que é garantir a segurança alimentar. E hoje estamos aqui no sítio do Beto, recebendo pelo Beto aqui, e também pela sua mulher, a Leoni. É um sítio aqui de Medianeira, onde que recomendo para quem está na região vir aqui conhecer. É uma belíssima estrutura para confraternização e tudo mais. E hoje estamos aqui, né, com o meu amigo França, prefeito de Medianeira. Nós estamos aqui com o Sebastião, secretário da Agricultura, o Ivan, nosso vice-prefeito, a Márcia, secretária de Desenvolvimento, o Jean, meu companheiro aqui da Laços do Agro, para a gente falar um pouquinho de como Medianeira, né, está observando e olhando essa questão da agricultura familiar, mesmo sendo aí um município aí onde que a gente tem aí grandes cooperativas. Então, muito obrigado pela participação de vocês, sejam aí todos bem-vindos aí, para que a gente possa ter um excelente bate-papo hoje aqui no podcast Laços do Agro. Obrigado, França. Obrigado, né, Sebastião. Enfim, para a gente começar, né, eu acho que falar um pouquinho aqui, e aí uma pergunta aberta, um bate-papo, né, como é que Medianeira, né, a pergunta que eu inicialmente, olha a agricultura familiar dentro de um cenário de grandes cooperativas, como é que a administração pública tem olhado para isso? Bem, cumprimentar aqui o Leandro, o Jean, a Márcia, o Evandro, cumprimentar o Sebastião Antônio, secretário da Agricultura, que está trabalhando com muita dedicação aí para melhorar as condições para quem produz no interior, né? Trabalho extraordinário, há muito tempo se esperava, né, um trabalho nesse sentido, exatamente para fortalecer a condição para que o produtor possa produzir. Em Medianeira, a gente tem os grandes produtores, Leandro, mas diria para você, a maioria são pequenos. São pessoas que trabalham ainda com agricultura familiar. E é um segmento que merece uma atenção especial, que merece também um apoio no fomento, né, para estar produzindo o alimento e atendendo a demanda que é muito grande. Para você ter ideia, hoje, só no consumo das crianças na escola, às vezes a gente tem que buscar fora para poder atender a demanda. Então, a demanda é muito grande. A partir do momento que a agricultura familiar tiver o apoio, a orientação e o empreendedor na agricultura familiar se empenhar, certamente ele vai ter muito campo, muito mercado, né? Nós temos aqui a satisfação de ter a Márcia, que é doutora no assunto, né? Doutorando ainda, né? Doutorando. 30 dias. Então, eu vou parar por aqui e deixar quem sabe falar de agora para diante. Isso aí. Não, é só para complementar o prefeito. Medianeira, realmente a grande maioria é de agricultores familiares, embora com uma pegada moderna, né, Sebastião? O agricultor familiar, ele, pela lei, né, é aquele que tem abaixo de 4 módulos fiscais. Então, nessa peculiaridade do tamanho, a grande maioria das propriedades, inclusive do Paraná e do Brasil, do Paraná, 3/4. Então, de cada 4, 3 são agricultores familiares. E Medianeira não é diferente. Mas se você for ver em termos de produção, né, aí a coisa muda um pouco de figura, porque nós somos produtores de soja, de milho, de proteína animal. Então, a maioria das propriedades, ela planta soja, planta milho, tem frango, tem suíno. Então, tem uma variedade, uma peculiaridade muito interessante nesse sentido em Medianeira. Temos os pequenos também, em menor quantidade, mas a grande maioria é dentro dessa configuração, né? Eu estava observando o censo 2017, estava lá 68% hoje são agricultura familiar. E só para esclarecer, o que é 4 módulos rurais? Mais ou menos em que tamanho nós estamos falando? Em hectares ou alqueires, né? O módulo rural ele muda conforme cada município, né? Em Medianeira são 18, né? 18 alqueires? 18 alqueires, né? Considera um módulo fiscal. Então faz 18 vezes 4,
A grande maioria se enquadra aí dentro, né? É verdade, verdade. Então, abaixo de 4 módulos fiscais, você é considerado pela lei agricultor familiar, sem considerar seu formato de produção, né? Acho que medianeira é até mais que 68%, se nós formos olhar pela prática aí, né? Só que se você for olhar, como eu falei antes, pela produção, aí esse número cai bastante. Uhum. Que nessa transformação olá a todos aí, agradecendo a oportunidade, agradecendo a família aqui do Sítio do Beto, que muito bem nos recepciona aqui. Em Medianeira, apesar de termos propriedade, grande produção e um valor agregado alto, como a Márcia falou, pela produção de proteína, especialmente, de animais, mas são propriedades pequenas, consideradas pequenas, e aí se enquadram nessa questão. Quando a gente fala então de agricultura familiar, vai desde aquela produção mais rústica, mais caseira, até a produção industrializada, que são verdadeiras indústrias hoje que nós temos dentro da propriedade, mas se enquadraria ainda, né? Com um olhar, penso que até o olhar acaba voltando mais para a produção de alimentos, com uma diversificação maior, que inclusive tem a estatística, né, Márcio? Se coloca nessa agricultura familiar de produção de alimentos diversificada, a quantidade, volume, a tonelagem de produção de alimentos é muito maior do que numa produção extensiva, na produção de soja, de milho, de forma mecanizada. Então, a gente consegue produzir mais num menor território. Isso aí. E assim, hoje a agricultura aqui em Medianeira é mais voltada para proteína, né? Mas ao mesmo tempo, soja, grãos e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo nós temos uma demanda bem grande na questão da merenda, né? E isso nós temos aí um orçamento que é distribuído, até eu sempre falo, né, que é uma distribuição de renda pela meritocracia, pela produção. E aí, né, o Ivandro e a Márcia até comentou, o próprio França, né? Às vezes não atende hoje a nossa demanda, muitas coisas vêm de fora. Então o agro tem uma grande oportunidade ainda, daquilo ele já é forte, né? Mas ele tem ainda muito, eu diria assim, tem ainda dinheiro na mesa para os produtores de Medianeira, né? Hoje nós temos 6.230 alunos mais ou menos na rede, um valor aproximado, número de quantidade de alunos. Então são todo dia mais de 6.000 refeições são servidas nas escolas ou nos CMEs municipais. E esses produtos a gente visa adquirir a sua totalidade na agricultura familiar. Vai buscar nos industrializados somente aquilo que não é possível comprar. Né? Na agricultura familiar, alguns produtos que realmente não tem a produção aqui, mas aquilo que é possível se faz. Temos uma equipe muito bacana na educação, né, na parte de nutrição, comandada pela Estela, nossa nutricionista, que faz um trabalho bem legal, elabora os cardápios. Foi extinto toda a parte com açúcar, de bolo, essas coisas com açúcar, outros produtos doces, que foi extinto da escola, e quanto mais saudável possível são feitas as refeições. E como tu mencionou, busca sempre comprar daqui, só incentiva, faz treinamentos, né, a Secretaria de Agricultura também incentiva e faz treinamento capacitando esses produtores a fornecer para a prefeitura. E por vezes acaba ocorrendo que não consegui fazer aqui, porque para vender para o serviço público tem uma certa burocracia que tem que ser superada. A gente não deve enfrentar ou querer acabar com a burocracia, não vai. Então é melhor você se capacitar, se preparar, enfrentá-la e com a devida agilidade superar esse obstáculo para passar para frente. Isso é feito e a prefeitura está aí à disposição para instruir esses agricultores a fornecer os produtos aí Eu acho até que o Sebastião sabe mais dessa realidade, né, Seba, desse quantitativo e até do que se produz efetivamente, né? Tá. Olá a todo mundo aí, nossos cumprimentos, satisfação podermos estar reunidos aqui e falar sobre a agricultura familiar, que nessa administração, Antônio França e Evandro Bess, né, tem também voltado o seu olhar, o seu foco, para poder estar atento a todas as questões relacionadas à agricultura familiar. E nós dizemos o seguinte: Medianeira hoje tem muito campo. Nós temos hoje, como foi comentado aqui, um consumo alto. Então, na última reunião que tivemos, tratando desse assunto, foi apresentado um mural com a quantidade de produtos que poderiam ser comercializados. E foi pedido a todos os convidados ali, que eram produtores, né, para falar assim, dentro dessa previsão aqui, o que você poderia estar vendendo, produzindo e vendendo? Infelizmente, muitos dos itens colocados não apareceu ninguém. Então, quer dizer, o mercado, de repente, está também visualizando um tipo somente de produto.
enquanto nós temos um leque muito maior e uma merenda escolar aí precisando de alimentação de qualidade. Inclusive, agora também foi regulamentada a Lei Estadual 16.751 de 2010, que institui a merenda escolar orgânica, né? Preços bons, ninguém pode reclamar dos preços que estão sendo Eu pagos. tenho observado que as tomadas de preço do Penair é superior ao mercado, né? Mercado, superior ao mercado. E outra, paga todo dia 20. Então não tem essa questão também, paga bem, mas demora o pagamento. Não, entendeu? Então, nós temos hoje, o município tem mais de 13, 14 agroindústrias em funcionamento, então Medianeira já se sobressai dos outros municípios na quantidade de agroindústrias também que tem no trabalho familiar, fazendo produtos de alta qualidade, né? E sendo hoje referência para outros municípios, né, que vêm aqui verificar como é que você está produzindo, de que maneira, né? Então, a administração hoje está em busca do quê? Do SUSAF, né? Além de ter o sistema de inspeção municipal, está em busca do SUSAF, que é o selo que permite você vender em todo o estado sem tributação. Então, você pode participar de eventos, de feiras, né, de outros municípios. Então, nós estamos buscando isso desde o primeiro momento. Claro, Isso é o produtor ou a cooperativa? Não. Hoje é um selo conseguido pelo município. O município entra com toda a infraestrutura de fiscalização, é responsável por toda essa questão e consegue o selo SUSAF. O município que consegue preencher todos esses requisitos dá a condição ao seu pequeno produtor, à agricultura familiar, de vender fora do seu município. É uma certificação da parte sanitária. Então, os produtos, a certificação municipal, que até então permite que as agroindústrias, sob a inspeção municipal, vendam só dentro do município, com esse selo, permite que ele possa vender em todo o estado do Paraná, ficando bastante semelhante à parte de inspeção estadual, né, que a gente que se busca, mas os requisitos são um pouco mais complexos, então é uma forma do município estar ajudando o pequeno produtor a abrir mercado. O que nós precisamos trabalhar, e isso é uma questão de conscientização, é uma questão de educação, é uma questão também de vontade, né? Com que hoje, há tempos atrás, os pais incentivavam os filhos a estudar, né? E seguir a vida, e seguir o rumo. Hoje nós temos que mostrar para esse jovem que está se formando, que saiu lá da agricultura familiar, pode voltar, que vai ter bons rendimentos. E tem campo para isso. E às vezes maior que o trabalho que ele poderia conquistar na cidade, né? Na cidade. Mais Porque qualidade na cidade ele tem custos, né? Ele ganha um determinado salário, mas se for descontar aluguel, né, água, luz e tal, lá na propriedade dos seus pais, ele vai ter uma rentabilidade maior com custo de vida menor. Reduzido. Então, o custo de vida, né, menor. Então, é essa questão que eu acho que nós temos que trabalhar para que o agricultor, que já está com uma certa idade familiar, possa também motivar os filhos a voltar e ele também se motivar a continuar na atividade que vai ter para quem deixar. Né? Porque muitos investimentos aí não acontecem porque falam, não, quem vai tocar amanhã? Então, eu vou até o meu limite. Né? Então, não quero mais. Então, eu posso ter maior produção? Posso. Tem área? Tem. Né? Tem produtos para serem plantados ainda? Tem. De monte. Porque nós estamos falando só do municipal, né? Mas nós temos estadual, sim. Nós temos restaurante, nós temos hospitais, né? Então existe um mercado enorme ainda. Você imagina os municípios que têm os restaurantes populares. Quanta demanda existe para preencher todo isso? Se você considerar, por exemplo, 6.800 crianças na rede pública municipal, o maior restaurante do município é o município. É o próprio município. E aí vem as indústrias grandes que também, você pega aí uma Lar, uma Frimeza, uma Friela, uma Frivate, uma Ninfa, que tem indústrias, quanto compra e quanto serve todos os dias, né? Isso poderia estar dentro de um grande sistema municipal de aproveitamento desses produtos, desses agricultores para produzir mais focadamente naquilo que realmente se precisa dentro do aspecto do pequeno, né? E é uma questão de organização, né? Como é que a gente vai organizar? Né? Exatamente. Visão empreendedora. É um empreendimento rural. Porque, olha só, nós estávamos fazendo só os levantamentos, por exemplo, só os levantamentos dos programas do governo, por exemplo, cada família ou cada DAP, né? Para poder conseguir uma renda aí mensal, uma média de, por município, que é por projeto, né? De 10 a 20 mil, né? Mês. Aí nós temos aí mais todos os programas. Então, assim,
é um negócio que uma propriedade ela pode faturar muito mais que muito comércio na cidade. Com certeza. Se nós temos uma ideia hoje, né, o preço, como você falou, que é maior da coisa, vamos fazer uma conta assim bruta, pelo último levantamento, a agricultura familiar produzindo 1.000 pés de alface, a R$ 4,50 pagado pelo programa, são R$ 4.500, 1.000 pés. Sim. Né? E Isso você vai multiplicando. Uma área muito pequena. Numa área muito pequena, com um pequeno investimento. E detalhe, com um ciclo de 40 dias. Entendeu? Então, essa questão é que nós precisamos fazer com que o jovem também possa ver de que há, né, um futuro esperando ele lá na produção. Então, é essa questão que nós temos que trabalhar fortemente para que ele enxergue isso, né, que a gente possa mostrar e, em contrapartida, a administração, dentro de cada secretaria, né, tem que fazer a sua parte. Nós, da Secretaria da Agricultura também, através dos investimentos dessa administração, estamos criando aí um kit também da patrulha agrícola para poder dar o direito de ir e vir com qualidade, né, e estamos fazendo fortemente isso, investimentos são muito grandes por essa administração, tem muito por se fazer, porque ao longo do tempo não se dava a devida atenção, né? E agora a gente está reiniciando todo esse trabalho. Claro que ainda demora a coisa, porque não são 20 quilômetros, não são 30, são 314 quilômetros de estradas no município, sem a devida estrutura até então. Agora que nós, nessa administração, está voltando os olhos para se construir essa estrutura e tem feito muito, né? Isso é o reconhecimento já notório, né, no município do que nós estamos avançando na questão da melhoria do direito de ir e vir. Mas ainda, que nem eu falei, são 314 quilômetros. Mas também faz parte da estruturação que você dá também para que a questão dos produtos possam chegar aos mercados consumidores, né? Pode vir ao centro também, né, e sem perder tempo, né? Porque também você sabe que colheu, tem que entregar. Senão se perde, né? Então, nós estamos preocupados com todas essas questões, né, e trabalhando fortemente para que isso possa ser melhorado a cada dia. Vocês acreditam que nos últimos anos, né, teve muito, né, a gente nasceu o êxodo rural, né, para a cidade e tal. Eu tenho uma sensação que o jovem está voltando para o campo. Aos poucos, talvez não numa velocidade como o mercado, né, espera. Mas você sente isso também, que o jovem está voltando para o campo? Nós sentimos isso na coisa, só que nós temos assim, na questão de grandes áreas, está mais forte. Por quê? Porque nas grandes áreas a tecnologia está forte, já quem ficou e não se atualizou, está fora, não opera mais máquina, não opera mais pulverizador, não opera mais coletadeira. Então, o jovem foi chamado para esse desafio, entendeu? Nas maiores áreas, isso é bem forte e nítido, que está voltando. O pessoal está se formando e está voltando. Agora, nós precisamos, na agricultura familiar também, mostrar que existe essa lucratividade que está para ser explorada. E numa pequena área. Não precisa, eu não falo assim, eu preciso não é que nem na questão soja, milho, que você precisa ter uma grande área para ter um lucro maior, entendeu? Numa pequena propriedade, você pode, na coisa, fazer com que ela seja diversificada. Multiculturas, né? Inclusive, você pode incluir aí mel, né? A apicultura, uma série de questões aí produtivas que podem ser incorporadas. E daqui a pouco você pegar um nicho de mercado que ninguém está investindo e sair na frente. E aí o teu produto vai ter um valor maior ainda, porque ninguém está produzindo, né, então, porque muitas vezes se direciona, né? Nós queremos atender a esse público e esquecem um outro lá que está esperando, ansioso por produtos de qualidade. Então, que às vezes está disposto a pagar muito mais. Muito mais. Porque eu tenho uma sensação que ao longo do tempo nós estamos caminhando por uma sociedade que vai gostar muito mais da produção gourmetizada. Quer dizer, eu não compro um alface qualquer, eu compro alface do Sebastião, eu compro alface do Beto, eu compro alface do França, né? O tomate, assim, com referência. Com referência, que é a rastreabilidade. E disposto a pagar um ágio que pode gerar uma rentabilidade muito maior. Sim. Então, imagine se economicamente dentro de uma agricultura, onde que eu não vou competir, porque eu não posso competir às vezes com uma produção, uma fazenda grande, mecanizada. Mas o agro, acho que o familiar poder competir com um produto muito mais gourmetizado, com valor agregado. Sim, Leandro, mas se nós fizermos hoje o que produz, por exemplo, 1 hectare, com a questão do que produz 1 hectare de soja e 1 hectare de milho, nós vamos ver que hoje
está mais rentável trabalhar a agricultura, a pequena agricultura, a propriedade, entendeu? O rendimento é maior, só é mais trabalhoso, entendeu? Menos mecânico. O problema está aí. É. Se desenvolver equipamento para que o pequeno possa trabalhar de uma forma mais tecnológica, né, que eu acho que está faltando isso, não tenho acompanhado muito. Eu sou um exemplo que saí do cabo da enxada, porque na época tinha que pegar no cabo da enxada, propriedade pequena. E aí, qual que era a instrução dos pais? Filho, tem que estudar para arrumar um emprego. Então, a gente ia para a cidade estudar, né, e doido para largar o cabo da enxada para poder trabalhar no escritório, com a caneta. Né? Por quê? Não se tinha a visão de que naquela pequena propriedade, pequena área, eu pudesse ter a condição de sobrevivência, né? Tendo um salário, um retorno bom do meu trabalho. Hoje não. A diferença existe na agregação de valor à produção. Na época, você não tinha facilidade para vender um produto para a prefeitura, né? Enfim, para a iniciativa privada mesmo, que hoje a gente está discutindo aqui sobre a demanda da prefeitura, Sebastião, mas até o próprio Evandro, há poucos dias, estava comentando, né? O produtor que produz para atender a demanda do setor público, ele vai encontrar a demanda tão grande na iniciativa privada, sabe, que vai haver disputa, né? Entre o setor público e a iniciativa privada por aquele produto que é produzido com qualidade. Agora, o que eu vejo que é importante, Sebastião? Filar um cafezinho do Beto aqui. Desculpa aí. E é um café raiz ainda, né? Aí, ó. No fogão a lenha, né? Não tá você mostrar, mas tá aqui, ó. Ô, Sebastião, faltou uma caneca pra você agora. Não, tranquilo. Sebastião, toma café de caneca. Meu prefeito. Mas esse o França falou, da história do França, é a história de muitos jovens aí, a nossa também, eu sou filho de agricultores que, na verdade, nem tem terra, né? Mas desse retorno, realmente estão voltando hoje. Muitos jovens vão estudar, vão se preparar, se capacitam e voltam. Porque como nós comentamos, hoje uma propriedade, ela é uma indústria. É uma indústria com compra e venda e saída, estoque, gerenciamento e serviço, contratação de mão de obra. Tem que ter uma organização, uma gerência como uma empresa realmente. Então essa organização, esse jovem volta com essa capacitação e outra, muitas vezes volta para morar com conforto no sítio. A gente sair daquela ideia do casebrezinho lá do sítiozinho, né? Sofrido, e volta com uma certa, lógico, né, com a humildade, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas numa visão de ter uma casa, de poder ele ter um ar-condicionado, para poder descansar, até porque na cidade o valor do imóvel, da área do terreno é muito alto na nossa região, na nossa cidade especialmente. Então, no sítio encontra um espaço mais em conta. E aí podendo, inclusive, às vezes um dos membros familiares continua trabalhando na cidade, mantém uma renda fixa na cidade, enquanto que os demais familiares trabalham naquela propriedade, né, Márcia, produzindo. Mas para suprir, viu, prefeito? Mas para suprir essa questão da dificuldade, hoje a tecnificação também está à disposição, né, do pequeno produtor, né? Então, em vez de você pegar a enxada, tu pega a rotativa. Pega o Senar, por exemplo. Mas hoje, o Senar tem aí uma tecnologia à disposição, conhecimento. Mas os programas nacionais de fortalecimento da agricultura familiar, todo, né? Na coisa, por exemplo, nós temos o Pronaf Mais Alimentos, né? Nós temos o Pronaf Jovem. Nós temos o Pronaf Microcrédito, Grupo B. Então, as gerações de recursos, né, através dos programas nacionais de fortalecimento da agricultura familiar, também proporciona você a ter recursos a um juro mais subsidiados, né, subsidiados e tal, com prazo para pagamento e investimento naquilo que você se propõe. Por exemplo, uma estufa, você quer produzir, né, com mais rapidez, com qualidade, com coisa, de repente investimento numa estufa, numa rotativa, num trator pequeno que possa ser adaptado vários equipamentos, né, para você diminuir aquele trabalho. O sistema de irrigação. Então, a questão toda essa, ela através dos programas aí que estão à disposição, tem os recursos hoje à disposição e com juros subsidiados. Mas tem que ter o quê? Tem que ter a iniciativa, né? Tem que ter a visão de investimento, né? E também é aquela questão que tem que ser um pouco mais moderado na questão da lucratividade. Não é para amanhã que você vai, né, liquidar todos os seus investimentos e tal. Então, tudo tem que ser programado dentro de cada atividade, né? Umas vão dar um retorno mais rápido,
Outras não, vai depender da tua visão também de comércio, né, daquilo que você vai plantar naquele momento, né? Por exemplo, está vendo que todo mundo está na linha da alface, você vai plantar lá de repente couve-flor, vai plantar outra, morango, né? Vai plantar de repente outra coisa para agregar um valor maior de mercado. E também trabalhar mais ainda fortemente a questão do orgânico, né? O próprio orgânico já eleva o valor do teu produto. Né? Então, hoje está em volta de 30%, 35% a mais. Né, então, tudo isso já é um trabalho que veio, se criou. E o esforço para produzir um convencional e um orgânico talvez muda talvez a questão da cauda e tudo mais, tal, mas a terra, o plantio. Tem a localização, né? Também não pode estar próximo de grandes áreas, né? Onde passa Hoje, os pulverizadores. Existe algum incentivo para o produtor rural que só trabalha com orgânico? Não existe, né? Por exemplo, se você, os juros são subsidiados, né? Você tem um juro bem menor do que uma cultura, por exemplo, de soja, milho. Então, você pega essas linhas de financiamento aqui, os juros são bem abaixo, com um prazo também longo. Então, existe um subsídio, existe um apoio. Um apoio. Uma linha de crédito. É uma linha de crédito. E a questão da garantia de compra, que antes era problema, hoje os preços, como nós vimos aqui, são acima. Atrativos, né? Atrativos. E recebimento em dia, entendeu? A programação é tudo dia 20 do mês, o dinheiro Está na conta. Está na conta, né? Então, coisa que antes não tínhamos isso. Hoje, nós temos a garantia. Né? Então, hoje, por exemplo, se nós avançarmos e conseguirmos, por exemplo, o SUSAF, vai dar garantia de você estar vendendo em todo o estado. Né? Então, isso também agrega valores. É um grande passo para a economia. Se você tem qualidade no teu produto, você avança as porteiras. Né? Entendeu? Você não fica no limite do município. Então, aí isso que o jovem, né, tem que voltar e falar assim, não, estou formado, tenho profissão, né, tenho conhecimento da tecnologia, da informática, da coisa, e vou ajudar, né, na nossa propriedade a sair dessa estabilidade que está hoje e, de repente, dobrar a produção em poucos meses. E é possível isso. Né? É só a questão de você acreditar, né, ter essa visão empreendedora, né, ver que tem um mercado e estudar. Falou, para que linha que eu quero produzir? Qual o nicho de mercado que eu quero atingir? Então, essa talvez aí seja hoje, no momento, né, a maior dificuldade que a gente está vendo de poder ter essas pessoas com essa visão. Olha só, nós temos aí crédito subsidiado, nós temos o mercado, né, é só produzir, né? O mercado comprador. Chega, o Sebastião desse uma pincelada. Tem desafios além disso, né? Eu acho que não é tão simples assim. Que, por exemplo, se você pegar o pequeno, principalmente na área da agricultura familiar, ele tem algumas grandes dificuldades que precisam ser sanadas, que é diferente do agricultor familiar moderno, que já está nessa outra pegada, que ele é associado de uma cooperativa, que ele tem assistência técnica contínua, que ele sabe o que produzir, que ele tem lá um mercado garantido, que ele é monocultor, né? Ele só se preocupa em plantar uma cultura e ele tem toda a característica em relação a isso. Quando você pega o agricultor familiar, ele tem todas as dificuldades do não entendimento, muitas vezes, do mercado, da não clareza do que do que o mercado fornece para ele, mas principalmente linha de crédito para ele é mais complexo, né? Ele não tem muitas vezes garantias, muitas vezes ele não tem documentações, então há necessidade dessas políticas públicas, por isso um PNAE, um PAA, um programa Paraná, do Banco do Paraná, Banco do Agricultor, porque justamente para ajudar essa parcela que precisa desse aporte das políticas públicas, porque senão não vai, né? Até chegar nessa visão empreendedora do filho de que olha a propriedade como um negócio, muitas vezes a família já perdeu aquela propriedade para o vizinho do lado que tem uma visão mais empreendedora. Então há um grande desafio ainda ali, né? Há uma lacuna muito mais fácil do que era com o seu pai, né, França, com vocês quando eram pequenos, a gente também, mas ainda muito longe do que é o agricultor moderno hoje do agro, né, que é a grande realidade nossa aqui. Então existe sim aí uma certa parcela que precisa ainda vencer esses desafios, precisa entrar num sistema mais de organização, precisa desse suporte de assistência técnica contínua que não tem,
para que realmente se melhore essa visão de mercado, né? Que é natural, ele está lá no campo, muitas vezes ele não consegue ter a visão do todo dentro desse aspecto. Não fica claro para ele, né, o passo a passo, para ele poder não fica plantar, claro. organizar a documentação, poder vender, comercializar, e aí pensar, pô, vendi, agora eu vou plantar mais, eu vou mudar um pouco a história, né, da propriedade. Mas diante dessas questões, quando o próprio Mês lembrou, né, Mês, da questão de que o produtor, né, de repente fala, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Hoje existem cursos, né, que são dados não pelo Senar, mas também por outros institutos, né, de estudos municipais, né, onde esclarece os aspectos jurídicos a serem contemplados nas licitações e contratações de alimentação escolar. Quer dizer, tem aqui uma série de questões, né, que são esclarecidas num curso que é feito em 20 horas, 40 horas, né, dá toda a instrumentação necessária para que o agricultor, né, possa, ele mesmo, através da sua residência, no seu computador, né, estar fazendo todo esse trabalho. Então, tu vê que já estão, quando vai surgindo as dificuldades, as empresas também vão apresentando no mercado soluções, né? E eu vejo assim que o município hoje, e vejo com bons olhos, né, que algumas agroindústrias já não podem mais passar daquele ponto de produção, porque já deixam de ser agroindústrias, entendeu? Então, o que sobra para ele? Agregar valor. Ele tem que melhorar aquilo que produz de uma forma que aquilo que ele produz naquela quantidade tenha preços melhores. Então, tem que ser o quê? Um produto diferenciado, né? Com algum atrativo a mais, né? Tem que participar de feiras, de outros eventos que ele não participa normalmente, para poder ter um valor maior de venda. Mas a gente vê com bons olhos isso. Claro. Porque hoje eu vejo assim que algumas agroindústrias chegam a conversar conosco e falam, Sebastião, a gente não pode avançar muito, né? Porque daí eu perco a questão de agroindústria. A partir do faturamento, né? Desculpe a ignorância. Quanto que é o valor hoje? Certamente eu não saberia. Eu tenho esses dados lá na secretaria. Mas nós levantamos isso, daí fomos verificar. A produção, né? Você não pode ter a metragem também de área construída superior, porque você deixa de ser agro. Entendeu? Você começa a concorrer diretamente com os mercados maiores, com as indústrias e tal. Então, tudo tem uma limitação. Você não pode receber os benefícios de uma agroindústria, entendeu? Passando desse limite. Porque daí Não teria que rever essas políticas públicas? Isso é lei, né? Tem que rever a lei. E, na verdade, não é só uma prerrogativa da agricultura. Se você pegar, por exemplo, o ramo de cervejaria, né? Uma cervejaria artesanal do interior do município ou do município de Medianeira, ela concorre com as grandes cervejarias, porque a lei ela é igual. Sim. Então, não é uma concorrência leal, né? É desleal a concorrência. Porque a dificuldade do pequeno é muito maior, né? Então, em todos os setores você deveria dar uma modificada em relação a isso. Né? Mas ele tem, por exemplo, assim, você tem lá um abate, trabalha com abate de frangos, de aves. Então, até X aves, você pode ser considerado uma pequena agroindústria e ficar submetido à inspeção municipal. A partir do momento que você começa a aumentar muito o número de aves abatidas, você começa a aumentar, você deixa de se enquadrar naquela categoria de pequena agroindústria familiar e passa a ter que atender toda a certificação de uma agroindústria concorrendo com as grandes produtoras. Nesse sentido, isso ele acaba sendo justo, porque também o teu mercado de venda, e também o teu mercado também vai extrapolar aquele limite e exige uma certificação, sempre no intuito de proteger o consumidor final. É um incentivo para quem está começando. Tem um trabalho, criança, você dá a mão, vai ganhando, depois vai embora. Tem um programa, eu gostaria que o Sebastião comentasse um pouquinho, que está aberto hoje à disposição para os produtores aqui de Medianeira, um programa de melhoramento genético da parte dos animais, totalmente gratuito, acesso aos produtores. Sebastião, como os produtores podem ter acesso a esse programa? É um incentivo do governo federal, é um programa, né, para que você possa haver o melhoramento. Né? Então, são colocados à disposição a inseminação de forma gratuita. E nós conseguimos para o município de Medianeira 600 unidades. Né? E nós pensamos em fazer 100 de cada vez, porque nós temos que reunir. Como é pequena propriedade, nós não vamos achar uma propriedade com 100 animais. Então vai ser 10, uma coisa, 15, 20. Então nós pensamos no número de 100 para nós podermos fazer. A partir do momento que fizermos a 100, abre para mais 100. Sim. Até 600 inseminações de forma gratuita. Então vem toda uma equipe, como foi a questão da castração.
né? Nós tivemos aí a inclusão de Medianeira, que até então também não era inscrito no Castrapet, que é um governo do estado, só que esse é um programa do governo federal, é inseminação. Então, a equipe vem, faz primeiro o monitoramento, faz a ativação do cio, depois passa, faz a inseminação. E depois passa também para verificar o resultado. Para bovinos, né? Para bovinos. E principalmente de leite. Mas se não houver, nós vamos fazer para corte também. Entendeu? Vamos abrir isso, porque nós precisamos o quê? A partir do momento que nós conseguimos ser cadastrados e receber esse benefício do governo federal, nós temos que usar. Então, isso faz na Secretaria da Agricultura. A única despesa que o proprietário vai ter é fechar o seu animal, né? Para que e tenha um local que possa ser feito. Eu diria esforço, né? Eu diria esforço. Esforço. Então, essa é a questão. O resto da logística, da vinda do pessoal, né? De todo o sistema de cadastramento e tudo é feito pela Secretaria da Agricultura, pelo município de Medianeira. E não inclui nenhum custo a mais para o produtor. Então, tem que vir na Secretaria da Agricultura, fazer a sua inscrição, e são sêmens de qualidade, né? Está dentro do contrato do governo federal que os sêmens têm que ser de qualidade. Então, também é uma oportunidade para diminuir esse custo que você teria. Gerar mais margem para o produtor. Com a inseminação, né? E você, de repente, ter aí um resultado, de repente, ter a felicidade para quem produz leite, né? Ter uma fêmea de qualidade. Então, essa é a questão que também nós fomos buscar. Não tinha ainda, o município não tinha feito esse cadastramento, né? Como foi no exemplo dos cães e gatos, nós fomos a nível federal verificar o que tinha e encontramos a inseminação, que estava com programas lá, e conseguimos incluir o município de Medianeira. Agora precisamos rapidamente fazer com que isso também se torne uma realidade, né? E também estamos fazendo um estudo junto com o IDR da questão de propriedades, de você fazer análises. E agora vamos estar entregando nos próximos dias as primeiras 70 amostragens que foram feitas, também de maneira gratuita ao produtor, de solo. Para mostrar o que você tem na mão. Porque muitas vezes as pessoas estão colocando substratos, estão colocando adubos de maneira desnecessária, na quantidade que está se colocando. É um custo que não precisa ter. E que também pode prejudicar o desenvolvimento da cultura. Para cada tipo de cultura, é um tipo de solo, é um tipo de adubação que você tem que usar. E muitos não se dão, né, ao luxo, né, da coisa, de fazer a amostragem da coisa e tal, e vai naquela questão básica, né? Meu pai aplicava 10 sacos, eu aplicava 5. Né? Não, eu aplico só adubo de aviário, eu só aplico adubo orgânico. Então, cada um tem a sua formulação que vem lá da coisa. Então, chegando a essa tecnologia agora, é isso que esse estudo, né, através do IDR, vai mostrar a esses 70 análises aí, da coisa, quanto você pode diminuir no teu investimento com adubação, porque vai te dar o mesmo resultado. Então, o que vai ser feito agora? Vai ser encontrada uma área, testemunha, né, onde vamos estar lado a lado as duas tecnologias. A tecnologia com análise do solo, né, e o estudo do resultado, e aquela que você faz normalmente, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você traz como produtivo, e eles vão mostrar que eles vão produzir igual ou mais com o menor custo do que você, daquela que você faz normalmente. Então, é um trabalho interessante, são feitos por especialistas, já tem o estudo, e vai focar no uso da cama de aviário. Eles vão substituir, né, na parte do investimento em adubação, com adubo de aviários, com a cama de aviário. Que aqui em Medianeira tem quantos aviários hoje? Hoje nós temos muitos aviários aí na coisa, né? Então, hoje a cama aqui está sendo levada para fora. Sim. Os canaviais de fora, lá das regiões da coisa, pode ver. Hoje nós temos várias empresas aí trabalhando na recolha das camas e sendo levada para fora. E principalmente vai para quem? Para os canaviais, regiões onde planta cana de açúcar, que compram em grande quantidade. Né? Então, hoje nós estamos falando aí de 170, 180, talvez 190 reais a tonelada da cama de aviário. Lá fora já se vende a um preço bem... Claro, tem o transporte, né? Tem toda a logística de recolha e tal, né? Mas são oportunidades que esse estudo aí também, que a administração abraçou junto com o IDR e pegou aqui a bacia do Rio Uqui Federal e trouxe os produtores, né,
E estamos... E teve a percepção deles da importância, da diferenciação dessas análises, ou ainda não foi entregue para eles? Não, vai ser entregue agora. Ah, vai ser entregue Eu acho que a surpresa, né, vai ser agora. Quando eles verificar o que estão sendo usado, o que usou na última safra. E o que realmente precisa. E o que realmente precisava. Qual é a receita técnica, né? Qual é a receita técnica. A Justiça Sebastião mencionou agora uma palavra muito importante, que vem a questão da parceria. Parceria que a gente tem firmado aí com o IDR, através do Alcedir, o escritório regional, faz um trabalho belíssimo aqui, inclusive assistência técnica para a agricultura familiar, né? Então, de parabéns à equipe de trabalho ali. Parcerias que a gente tem intensificado o diálogo e a proximidade com o sindicato rural, patronal, e com o sindicato dos trabalhadores rurais. Nós temos aqui os dois sindicatos e a gente tem intensificado cada vez mais o diálogo e trabalhado em conjunto, em parcerias, todo mundo no mesmo espírito, tocando para frente. Isso é muito legal. Esse professor Zanon, do IDR, que está fazendo todo esse trabalho junto com a equipe. Tem toda uma equipe, né, que está fazendo esse trabalho junto com ele, e vai vir no Sindicato Rural agora a apresentação, né, para todos os 70, que já não serão 70, porque teve propriedade que teve que fazer mais que uma análise, porque a área era maior, então delimitado tantos metros quadrados por análise. Então não foi 70 produtores, né? Mas foram 70 análises. Né? Então, isso é o primeiro passo. Agora, o objetivo é chegar a 150. É um piloto. Análises. 150 análises. Então, agora nós vamos mostrar o resultado. Ele vai trazer, né? E daí, nessa data aí, nós vamos lançar o quê? O local para fazer a próxima plantio. Então, nós já conseguimos, né? Queremos agradecer aqui também, a propriedade já foi colocada à disposição do vereador Marcos Berta, né, que se colocou à disposição, que já fez parte dessas 70 amostras, né, e também do presidente do sindicato, do Ivonir Lodge, que também tem áreas que ele trabalha na questão de soja, milho, trigo, né, e se colocou à disposição também. Então, vamos ver dentro da visão deles, né? Porque nessa questão dessa testemunha, que se chama dia de campo, mais popularmente, né? Nós temos que ver acesso também, né? Possibilidade das pessoas participarem com coisa, tem estacionamento, não precisa invadir a roça do vizinho para não ter problema, né? Essas questões todas, então, estão sendo analisadas. Então, vai ser apresentada 2 áreas, né? Ou 3 propriedades, para daí o Zanon, né, que é professor e que é doutor nessa área, vai avaliar todos esses quesitos. Aí vamos visitar as áreas nesse dia, né, e decidir, então, aqui nós vamos lançar um campo experimental, né, e vai mostrar, na realidade, né, aquilo que está se pregando, que é a questão de que você pode produzir igual ou mais com o menor custo. E isso é importantíssimo. Ainda mais hoje, onde os preços, né, tiveram uma queda substancial, né, de que qualquer economia na tua produção, ela é fundamental. Porque na questão assim, colheita, frete, a taxa que vem sendo cobrada, seja o preço baixo ou alto, né, é aquele percentual, 8%, 9%, 10%, conforme a região, conforme a quantidade de alqueires a serem colhidos, conforme as máquinas, se são mais novas ou mais velhas. Toda essa questão, né, é discutida, cada produtor discute aí com quem vai colher, né, a questão do valor. Mas é aquela taxa. Então, o que hoje você tem que... Hoje você tem que trabalhar o custo, né? Tudo inclusive Exato. na agricultura, só o custo. Quanto E menor aumentar o a custo... produção por área, né? Esse é o grande desafio da sustentabilidade. nem a Você agricultura de precisão. produzir mais na mesma área para não precisar abrir mais áreas, né? Então, esse é o desafio. E agregando valor, né? E agregando valor. E essa Porque- questão para a agricultura familiar, importantíssimo. Daí, pô, vamos fazer análise, né? Então, se já lá está sendo legal, está sendo possível, né? Por que na minha propriedade aqui não? Então, se eu tenho uma cultura que eu quero produzir, vamos ver o que ela precisa. E o que ela precisa? Está na análise. Então, vamos fazer análise primeiro. Vamos começar estudando o solo que eu tenho, para saber o investimento que eu preciso fazer. Ser mais certeiro, né? Para ser mais certeiro e, de repente, economizar. Entendeu? Economizar mais. Então, é um trabalho gradativo, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de aceitação, é você aceitar também de que você está fazendo a coisa errada ao longo do tempo, né? Na coisa errada não, mas eu digo, com maior custo, você pode... Então, não é tão fácil da pessoa... Porque ele fala assim, não, com o químico, né? O químico eu tenho certeza. Essa é o que você ouve, né? Não, com químico eu tenho certeza do que eu vou produzir. Agora, vem com cama de aviário aí, né? Você vê, você fala,
né? E aí a gente cai naquilo que a Márcia falou na primeira fala dela, que é a questão da assistência técnica para pequena propriedade. Ela é diferenciada, ela tem que ser uma assistência que atenda à necessidade do pequeno, naquilo que o pequeno vai produzir. Aí tem a questão administrativa, porque é uma pequena empresa, né? A atividade lá no campo, numa pequena propriedade, agricultura familiar, mas que vai ter que comercializar esse produto. Vai ter que entender um pouquinho de mercado, marketing, vai ter que saber calcular custo, né? Custo de produção, para saber qual a margem que ele terá na venda daquele produto, saber como acessar um financiamento que favoreça ou que atenda aquela atividade, né? Com o apoio e incentivo que hoje o mercado pode oferecer. Enfim, tem que ter assistência técnica especializada, porque às vezes o cara acha que ele sabe fazer, né? Ele sabe cuidar da grande lavoura de soja, de milho, mas daquela produção ele não sabe. E aí que está o grande desafio, né? Quem está se formando agora, principalmente nas áreas de agronomia e que tem uma visão focada na pequena produção no campo, né? Quem está fazendo um mestrado como a Márcia na área da agricultura familiar, para poder apurar esse conhecimento, buscar aprimorar esse conhecimento, para poder estar lá levando conhecimento técnico, mas ao mesmo tempo tendo a visão administrativa, comercial e equipamentos que atendam a necessidade. Sebastião, infelizmente, eu vejo pouco equipamento, tá? Eu vejo muita estrutura para grande, para a produção, né, dos grandes produtores. E na nossa região, você vê que o pequeno, ele tem agregado valor naquele espaço que é pequeno, com a construção, por exemplo, de um aviário, onde ele vai produzir frango, né? E esse frango vai para a Europa, quer dizer, é exportado, grande parte dele, né? É processado na indústria e vai embora. Então, a agricultura familiar da nossa região, ela tem se ocupado com a produção de suínos, porque teve o incentivo, né? Teve o fomento da cooperativa para produzir o suíno. Produção de frango, porque teve o incentivo para produzir frango. Produção de leite, da mesma forma, né? Porque essa produção tem quem processa e comercializa, tem essa estrutura. A produção da hortaliça, do queijo diferenciado, né? Aquele artesanal, a produção, enfim, vários outros produtos, salame, né, Sebastião? Embutidos, que não. Aí entra o momento do jovem, que tem a condição de pesquisar, né, buscar informação, que hoje está disponível, né, Evandro? Tem muito mais informação disponível, né? E tem uma mudança no mercado mundial, assim, se você for ver em termos de marketing, né? Estava falando ali, faz uns 20 anos que está lá na Globo uma propaganda lá chamada Agrotech, Agro é Pop, Agro é tudo, né? E até 2 anos atrás você olhava assim, agro é a grande produção, agro é a fábrica de sapato de Porto Alegre, que pega o couro do boi, do agro e que vende o sapato na Itália com uma marca internacional. Hoje, se você pegar essa mesma propaganda, ele começa agro é tech, agro é pop, agro é Maria. Maria é uma produtora de leite que gera o queijo, que gera... agro é Paulo. Paulo é um produtor que criou um sistema que transforma cactos em alimento para as cabras do Nordeste, sim, sabe, do sertão nordestino. Né? Então está mudando a lógica, até tentando diminuir a distância entre o grande e o pequeno para mostrar que o agro é tudo a mesma coisa. O que muda é o tamanho, né? Então, essa tentativa que vem do marketing, ela é uma visão de mercado. Como é que o mercado está vendo essa questão da agricultura familiar? Está vendo com maior importância, por quê? Qual é o nosso maior grande problema mundial das próximas décadas? Alimento. Falta de alimento. Falta de alimento. Água. Água. Então, são questões de sustentabilidade, questões de meio ambiente, desafios de como é que nós vamos sobreviver nos próximos anos com qualidade de vida nesses termos. Aí entra a ideia desse que você falou do consumidor mais verde,
aquele cara que quer saber de onde vem a comida que ele come, né? O que ele dá para o filho dele para se alimentar, se aquilo vai gerar lá na frente uma doença ou se vai ajudar ele a ser mais saudável, a viver mais, ter mais longevidade, com mais qualidade de vida. Então, essas discussões mundiais, elas estão na mesa aqui da agricultura familiar, na produção daquela batata doce ali, né? Naquilo que você falou, de começar a produzir e colocar no solo aquilo que realmente precisa. Não apenas para diminuir o custo, para o cara não ficar desperdiçando, mas também para diminuir o risco de contaminação que ele está botando lá no solo em função de algo que não precisa. Viu, Márcio? Pegando o teu gancho aí, Márcio, foi interessante, né? Nós não estamos aqui nos colocando contra o uso de corais. Esse estudo fala o seguinte, mesclar, não usar tanto na coisa. Se você já tem no solo alguns micronutrientes, para que você vai... Então não é que simplesmente vai usar só cama de aviário. Não. O estudo está tentando mostrar a possibilidade de você diminuir custo, né, através do estudo do solo que você tem. Né? Então, em momento algum se fala em extinguir ou não usar. Não, uma coisa. É a questão de mesclar aquilo que você precisa com aquilo que você já tem. Usar entendeu? Na medida, né? Na medida certa. Diminuindo os custos, medida, né? E outra coisa que eu gostaria de lembrar, né, mas dentro do trabalho que essa administração vem fazendo, e a gente tem que dizer, né, que a sua secretaria, a nossa secretaria, trabalhou e que já foi reconhecido a nível de Estado, é que nós criamos aqui o mapa digital. Né? E agora, o segundo passo importante, com aquilo que o Evandro lembrou, da parceria, nós estamos conseguindo a parceria dos órgãos estaduais para nós fazermos o primeiro também, o mapa digital já foi primeiro, já foi reconhecido por isso. Nós queremos fazer agora o primeiro mapa digital agro. Tá? Que legal. Entendeu? Nós sabemos o que lá na linha Mara Lúcia se produz, o que na linha Dourado se produz, o que na linha na linha mineira se produz. Então, nós vamos juntar o conhecimento e todas as informações que cada setor tem e tentarmos fazer o primeiro mapa digital agro. Tu imagina só o poder que isso vai ter quando no embasamento de um projeto para pedir uma verba, para pedir um asfalto, para pedir a melhoria de uma estrada, para pedir investimentos naquela propriedade, ou para pedir investimentos na agroindústria familiar. Falar, aqui se produz tanto. Então, isso que muitas vezes falta nos projetos para dar o quê? Para dar uma visibilidade, para dar ao deputado, seja estadual, seja federal. É fundamental o pedido, né? Estou pedindo recurso porque aqui se produz tanto. E outra coisa importante, que eu acho que, pegando o gancho aqui do Sebastião, você vê que quando o milho está com preço bom, todo mundo planta milho. Né? A soja está bom, todo mundo vai plantar soja. Aí todo mundo planta soja e o preço cai lá embaixo. O produtor fica, às vezes, com prejuízo. Né? Então, o mapa digital também ajuda nesse sentido. Né? Se tivesse um mapa digital no Brasil para o especialista de mercado poder orientar o brasileiro para plantar aquilo que realmente é necessário plantar para ter valor depois, não aconteceu o que está acontecendo. Por exemplo, o preço do milho e soja que é lá embaixo. Mas por que caiu, Sebastião? Porque todo mundo está plantando milho e soja. Só para contextualizar também, pessoal que não teve ainda a oportunidade de conhecer, quando fala assim mapa digital, o que foi feito? Foi feito um mapeamento de todas as estradas rurais do município de Medianeira. Mapeado e georreferenciado e colocado no Google, e hoje nós temos todas as estradas rurais de Medianeira mapeadas e identificadas. Pode acessar através do site da prefeitura, inclusive instruída com fotos de todas as pontes, e diversificando a situação das estradas. Esse projeto foi inovador, recebeu o Prêmio Gestor do Paraná como melhor projeto de inovação dentro da administração pública, né, no estado do Paraná. É um reconhecimento bem bacana. E agora essa ideia trazida foi de contextualizar, de identificar daquela linha, uma vez está lá identificada a estrada, você colocar. Nós identificamos todas as propriedades rurais. Um pontinho no mapa, está lá a casa do seu João, a casa da Dona Maria, a casa do seu Antônio, o pontinho no mapa e agregar a esse ponto o que ele produz. Ele produz tantas toneladas de abóbora, tantas bananas, tantas de soja, ele tem 5 aviários, produz lá 200 mil aves, trazer esse pontinho no mapa, lá a casa do seu João, dizer o que ele produz ali,
Esse é o mapa digital que o Sebastião está falando. A Laço do Agro é parceiro desse projeto, hein? Vamos vender. Viu? Eu queria trazer uma fala da Márcia antes, porque eu estive em Guarapuava, lá nós temos lá o projeto piloto no Brasil, o projeto Genoma, Brasil Piloto, onde eles estão mapeando as pessoas e fazendo a medicina de precisão. Então eles vão fazer geneticamente um projeto, eles vão olhar o mapa genético e vão poder traçar tendências de doenças. E a alimentação e tudo mais vem através desse mapa genético. Eu penso a oportunidade que tem, porque a alimentação ela pode ser no futuro muito próximo para ser considerada, por exemplo, talvez como se fosse um remédio, né? Uhum. Porque às vezes eu tenho uma deficiência, que é uma defensiva agrícola, que talvez para mim não tenha impacto nenhum. Mas talvez para a Márcia, para o Jean, pode ser que tenha. Ou para o Jean pode ser que tenha. E ele pode ter que consumir um produto A, um produto B, um produto C. E essa alimentação, olha só a que ponto que nós podemos chegar num futuro muito próximo da agricultura. E isso só vai quem vai conseguir produzir isso? A agricultura familiar, que é uma agricultura bem gourmetizada, né? Por exemplo, você precisa, para o teu organismo, comer tais e tais produtos. Isso. De repente, aquele orar para o nobres, é isso? Seja o alimento dele. Seja o alimento dele. E não a costela. Mas você está comendo costela. Isso. Aí, a partir mas do é bom, né? tiver o mapeamento é bom. Aí vamos plantar para ele aquilo que o... Mas isso tem toda uma lógica, né, de científica, né, que você estuda tudo, né? As tendências do teu DNA em relação se você é mais carnívoro, menos carnívoro, das coisas que o teu organismo precisa. E se a gente soubesse fazer uma leitura do nosso corpo, a gente saberia, né, evoluir nesse aspecto de que realmente o que a gente come é remédio, né? Porque sem o alimento a gente fica doente, e se a gente comer errado, né? A gente também adoece. Então, remédio excessivo causa também problemas de saúde dentro desse aspecto da alimentação. Então, a agricultura familiar, ela é o futuro e ela é o presente, né? O Sebastião estava falando agora há pouco do que se coloca na terra, né? Sim. Exatamente esse o estudo. Exatamente. Aquilo que a terra precisa. No nosso organismo também. Mesma coisa. Né? E aí você colocar algo errado, né? Além de estar jogando dinheiro fora, você está contaminando um sistema que é perfeito, que é a natureza, sem necessidade. Sem necessidade. Essa é a ideia. Eu queria voltar uma frase, uma parte antes, Marcos, você comentou o seguinte, e aí o que eu escutei, né? Inclusive talvez faz a parte do teu estudo aí do mestrado, né? Doutorado. Onde que parte do agro maior, ele evoluiu e o agro familiar, ele ficou. Uhum. E aí é o seguinte, na sua percepção, o que faltou alguma coisa, o que está sendo trabalhado, o que faltou, sabe, na percepção sua aí, que a gente consiga trazer esse pequeno agro, né, ou a jornada para estar no mesmo, né, justamente o meu doutorado ele está estudando isso. Qual é a diferença entre o agricultor familiar considerado abaixo da linha da pobreza e o agricultor familiar moderno que consegue viver, sobreviver, enriquecer, melhorar, adquirir bens e ter toda a qualidade de vida e muitas vezes com um tamanho de propriedade que não é muito diferente de uma realidade para outra, né? O que influencia dentro desses aspectos? Então, o que se olha, assim, por exemplo, como qualquer outro sistema econômico, né, você nunca consegue levar todo mundo numa mesma pegada, né? A evolução, ela nunca é linear. Ela tem ondas, né? Ela tem ondas. Então, o que são essas ondas? Gente que pegou muitas vezes, a gente fala assim que o cavalo não passa encilhado 2 vezes no mesmo lugar, né? Então, na década de 70, quando houve a Revolução Verde no Brasil, que houve a grande evolução da agricultura vinda dos Estados Unidos, muita gente se pegou aquele cavalo encilhado e foi para a modernização da agricultura, que hoje é muito questionada em alguns aspectos, mas que fez com que o Brasil se tornasse o grande celeiro do mundo em termos de soja, milho e alguns outros produtos mais regionalizados. O que acontece? Muitos ficaram para trás em função de que não pegaram muitas vezes esses cavalos encilhados que passam de vez em quando, perderam o time de algumas tecnologias, algumas tragédias familiares também, isso também faz parte do contexto, mas de uma maneira... Quanto tempo demoraram, Márcia, para pegar o plantio direto, né?
tiveram que primeiro fazer as pessoas iniciarem, ter todo um Plantio trabalho direto para foi depois um- acreditar. foi um exemplo E olha a disso. revolução. E hoje ninguém mais Não. mexe mais ninguém. E na agricultura tudo é muito mais complexo, né, Seba? Porque assim, os agricultores eles são desconfiados por natureza, né? Diferente Bastante, viu? do empresário que ele olha um aspecto, ele pode até estar desconfiado, mas ele vai atrás, ele vai na onda, ele vai Pesquisa. ele pesquisa, ele tem mais essa pegada, né? O agricultor ele é um ser extremamente desconfiado e muitas vezes ele prefere não evoluir, não arriscar em função daquilo que ele tem como certo para ele, porque ele aprendeu do pai, do avô, e que muitas vezes faz com que ele perca o time mesmo, né? Aí tem essa questão da sucessão, que é algo muito forte. Os agricultores pequenos estão envelhecendo nas propriedades, estão perdendo a sua energia. Aí ele olha para trás e fala: para que eu vou gastar a minha energia com isso, se meus filhos já estão em outra realidade, né? Então é uma série de indicadores, de situações que influenciam nessa realidade, né? E aí o próprio mercado, né? Aonde o mercado aposta suas fichas? No que dá mais ou no que dá menos? Ou que poderia não pote dar... maior, né? No pote maior, né? Então, se você pegar, por exemplo, pega o mercado de crédito, pega um banco e pergunta para ele, onde é que você aposta o teu crédito? Mesmo os mercados, mesmo os sistemas de crédito cooperativo, eles vão dizer que eles apostam naqueles produtores que têm maior rentabilidade. Dificilmente um vai olhar e vai dizer, não, nós temos uma linha de crédito que aposta naquele que talvez não dê nada. E não existe essa, porque o mercado em si não é assim. Nós vivemos no capitalismo, né? Então, toda essa visão de que você tem que trazer o agricultor familiar para a luz, ele também corre dentro desse aspecto. O mercado de crédito, ele também tem que olhar com outros olhos e apostar também. O alimento é o grande mote do futuro, então nós vamos ter que acreditar nesse povo e botar grana ali de novo. Incentivar. Então, é todo um contexto que foi se armando, e não é só o Brasil, isso é mundo, né? Qualquer lugar, é mundo. Vai se colocando e sempre vai ficar uma certa parcela à margem. No nosso caso aqui, a margem está justamente quem produz o alimento que a gente come todo dia, né? Por isso que as políticas públicas são tão importantes. Por isso que, Márcia, que a política pública tem que ser revista, né? Constantemente. Porque agora o que está sendo demonstrado? De que o produto tem valor, está sendo pago, mas não tem quem produz na quantidade que necessita. Então, as políticas públicas têm que ser voltadas justamente para que aumente a produção, né, com as pessoas que aí estão. Né? Então, como é que vai fazer? Vai trazer os filhos de volta? Vai aumentar o número de funcionários? Como é que estão as leis trabalhistas nessa questão? Dá uma confiabilidade da pessoa trazer mais pessoas para fazer parte, dar continuidade, né? Ele pode pensar assim, não, meus filhos não vêm, mas eu vou trazer um funcionário aqui, como é que eu estou garantido? É viável? Né? É viável? Né? As leis trabalhistas me protegem ou não? Né? Ou eu vou ter problemas? Então, essas questões todas que as políticas públicas passam por testes diários, né? E que têm que ser revistos. Então, o governo do estado, por exemplo, na questão da merenda escolar, está dando dinheiro, pagando em dia, está pagando bons preços. Mas o que acontece? Nós não temos os produtos necessários para atender. Então, isso é preocupante. Ele fez uma parte boa? Fez. Mas não foi no contexto ainda. É porque muitas vezes, só para fechar o que o Seba está falando, porque uma política tem que ser complementar à outra, né? Isso. Então, por exemplo, eu lanço um PNAE e um PAA incentivando os agricultores familiares a produzir. Mas, por outro lado, eu não lanço uma política pública de assistência técnica. Então, sobra aqui, falta aqui. Sem assistência técnica, o cara não produz. Então, eu tenho que fechar o ciclo, né? Porque tudo eu tenho que ofertar para o cara lá no final. Eu tenho que visualizar. O cara tem que conhecer o mercado. Em que parte da política pública ele vai ter acesso a isso, né? Quem é que vai ensinar para ele as normas ou as regras de mercado, ele ter uma visão mais empreendedora? Isso tem que ser uma outra política pública atrelada, que lá no final elas se conversem e fechem o ciclo, né? Então, esse tem que estar aberto também, porque hoje os sindicatos oferecem, através do Senar, através da FETAEP, através da coisa, inúmeros cursos, né? Para operador de máquina. Gratuitos, inclusive, né? Para qualquer área.
tem os cursos, né? Vai ter que ter o quê? Tem que ter o interesse. Hoje, a gente vê que muitas vezes os sindicatos têm dificuldade de formar uma turma, que são 20 pessoas, né? Para você dar 10, 12, daí tem que, sabe, ir garimpar para dar 15. E às vezes os mesmos, né? Para viabilizar o curso. Então, essa questão, essa estrutura tem à disposição, né? Mas volta uma coisa, está faltando aquela pessoa que acredita de que isso pode ser a mudança da sua vida também. Né? Tanto na questão de qualidade de vida, como financeiramente. Então, talvez nós temos que, né, trabalhar essa visão, junto, né, transformando as políticas públicas aqui em início, meio e fim. Né? Para que não tenha... O fim está aqui, o governo está garantindo. Compra, volto a frisar, bons preços e pagamento em dia. Tá? Mas o início e o meio, nós temos dificuldades. Então, nós temos que juntos, né, na parceria, buscar esses complementos para que esse programa seja nota 100. Mas olha só, pegando a fala do França antes, né? Ele falou assim, o leite se potencializou porque a cooperativa compra e coloca o frango, né? O que eu tenho observado nesses meus 1 ano e meio de projetos Laços do Agro? O produtor ele é muito bom em produzir, mas nem todo produtor ele é bom de comercialização. E aí, vamos pegar o agrofamiliar, por exemplo, né? O produtor de grãos, ele sabe que tudo que ele plantar, ele vai colher, vai encostar o caminhão na cooperativa e vai... Não necessariamente ele está empreendendo, ele está dentro de um sistema. Ele está dentro do sistema. Não só cooperativas, hoje existe comércio. Mas você pega o hortifruti, né? Que é o caso da agricultura que está no Penai. E às vezes, assim, os ciclos de culturas, eles são diferentes. Pega, às vezes, uma cenoura, 120 dias. Então, ele só vai plantar se a demanda chega para ele. Se não chegar a demanda para ele, ele não vai plantar. E aí, o que fez nós acreditar na Laços do Agro? Se nós conseguirmos fazer com que a demanda, linkar a demanda com o produtor e falar assim, olha, se você produzir, você vai ser comercializado dentro de um programa, tá? E nós ajudarmos esse produtor na comercialização, eu acredito que nós vamos conseguir. Existe um caminho, né? Mas eu vejo que é uma coisa que nós aqui da Laços acreditamos. Quando a gente consegue mostrar ao produtor que se ele plantar, ele vai ter a comercialização, igual o soja, o milho, nós vamos conseguir ter uma rentabilidade. Porque eu tenho visto que muitos produtores perdem a produção ao longo do tempo. Ele se frustrou no passado. E ele falou assim, eu não vou mais plantar isso aqui porque eu plantei e ninguém veio buscar. Que faltou operador de mercado ali, Faltou né? operador de mercado. E aí que nós acreditamos. E aí, falando um pouquinho do que a Márcia trouxe, né? Trouxe os programas do governo. Mas será que teve o link da demanda? Como é que tá esse link? Não é, né? Às vezes até existe. Mas como é que tá o link da demanda até o produtor implantar? Porque, por exemplo, se a nossa nutricionista, a Estela, falar assim, no dia 15 de agosto, no dia 10 de agosto, tem que ser plantado, nós vamos servir para essas 6 mil crianças esse prato. Eu tenho que fazer a alface, tem que plantar 45 dias antes. A cenoura tem que plantar 120 dias antes. O brócolis tem que plantar 60 dias antes. Então, e se ele plantar 5 dias depois, a alface para aquele dia não vai estar pronta, porque ele tem que plantar naquela janela. E aí esse sincronismo, acredito que se nós conseguirmos... Esse é o segredo. E aí que vem a proposta Laços do Agro, nós vamos conseguir potencializar. E não é só isso, o próprio restaurante, pega aqui um restaurante de Medianeira e tal, a gente gerar essa sincronização. Final do ano, o consumo é maior de tal produto. Então você começa lá, né, no mês de metade do ano, até antes, com todo o andamento para que no final do ano o produto esteja na mesa. Que é o cronograma. Mas a garantia para se ter isso também é uma série de situações, né? Porque, por exemplo, você tem que ter uma infraestrutura, de repente, porque você vai ter os intempéries, vai ter muita chuva, vai ter a geada. Sim. Né? Vai ter a questão também... Sazonalidade. Né? E você vai ter que ter, de repente, um investimento maior para cobrir essa coisa, mas daí você vai ter que saber o seguinte, tem mercado. Tem mercado, eu tenho garantido. Está aqui, ó, a demanda está aqui. Se eu produzir para tal... Por isso que hoje certos produtos... Tem que calcular o risco também, né? Por que no mercado você encontra uma fruta de R$7 o quilo e uma de 20? Porque o cara conseguiu produzir fora de época. A determinada coisa, está colocando no mercado, só ele coloca. Não tem concorrente. Então ele põe o preço. Quer pagar? Se quer ter um produto diferenciado, quer ter lá na sua mesa um produto diferenciado, é 20. Entendeu? Se quer comer o da época, é 7.
Né? Sim. Entendeu? Então, essa questão toda através desse estudo, né? Claro que daí o cara olha ali, tá na conta, não, eu quero ir nessa linha. Eu quero, a minha produção vai ser nessa linha. Por isso que nós aqui na nossa região, nós podemos falar que foi criado tantas alternativas, como foi a safrinha. Né? Ela existiu através do quê? Né? Antes, quando a gente dava a questão técnica, falava assim, ó, setembro é época de plantar milho, e outubro é soja, e não se fala mais nisso. Era 2 culturas por ano. 2 culturas por ano. Né? Não, na época você escolhia milho Ou ou soja, era uma cultura. A época de plantio era setembro para o milho e outubro para a soja. Hoje você planta a soja no início de setembro e você faz duas safras. A safra e a safrinha, denominado. Então o que foi? É o mercado. Né? O cara estudaram, os primeiros se quebraram até que alguém acertou o ciclo, né? As variedades genética, desenvolveu uma semente que desse o tempo. Agora, é interessante, hoje o seu Hugo estava falando comigo, da ninfa, que está sendo produzido 2 safras de trigo por ano, sabia? Não. Para mim foi novidade. 2 safras de trigo por ano. Aí eu falei, e como é que fica a rotação de cultura? Ele falou, não, a genética do trigo dá essa condição. Né? E outra coisa que me surpreendeu, no Nordeste estão produzindo trigo. O Brasil importava 8 milhões de toneladas de trigo. Agora está importando 2 milhões de toneladas de trigo, porque a produção aumentou nos últimos anos. Eu não sabia disso. No interior do Maranhão, né, uma das regiões mais pobres do Brasil. Sim. Está produzindo alimento. 2 safras por ano de trigo. Né? Eu não sabia disso. Então, quer dizer, o que foi aplicado aí? Tecnologia. E é aquilo que você trabalha agora, né, inclusive com a proposta aí de poder organizar tudo isso, né, a produção. Por falar em tecnologia, assim, nós temos um dos grandes gargalos hoje do meio rural, é a questão da conectividade. É um assunto que nós estamos tratando, estamos em diálogo e reunindo vários, tanto o setor tecnológico mais urbano, como o setor que lida com o agro, né, Márcio? Para nós viabilizando modelos e ainda chegar num consenso da forma como você pode estabelecer uma política pública de incentivo, a facilidade para aumentar a conectividade no campo. É um dos grandes gargalos e, se Deus quiser, e com o trabalho da nossa equipe aí, comandada aí pelo prefeito, nós vamos chegar a poder estabelecer um modelo que sai um dos grandes modelos de sucesso para o Brasil. Uma das dificuldades é a emissão da nota fiscal. Por que ela foi prorrogada? Está postergando. O próprio lance do agro, né? Se você tem, por exemplo, conectividade no município inteiro, de forma integral, o teu sistema funciona em qualquer lugar, em tempo real, sem nenhum... O cara está totalmente dentro do sistema 24 horas por dia, né? Então, a conectividade hoje, se nós conseguirmos implantar, nós vamos ser modelo no Brasil em relação a isso. Acho que até na América Latina inteira, porque você tem um município inteiro, já tem um projeto. Estamos trabalhando nisso. Né? Qual que hoje é a grande discussão que o Evandro falou? Qual é o modelo ideal? Se ele é híbrido, se nós vamos mais para o que tem de última geração aí, em termos de fibra ótica, se ainda não é o momento, como é que está esse cenário? Né? E aí é fazer com que isso vire realidade. Né? Estamos conversando com o setor justamente por causa disso. Né? O que a gente percebe hoje, conectividade também hoje é um dos grandes gargalos, junto com a questão de mão de obra tecnificada, mão de obra especializada para o agro, né? É a conectividade. Não adianta você ter um drone ou uma colheitadeira que funciona com GPS, com alta tecnologia de internet, se lá na tua propriedade não pega, né? Então, esse é o grande desafio hoje para a gente fazer. A gente brinca hoje, né? Quando a gente liga e a pessoa não atende, né? Daí, na coisa, procura falar com ela, fala assim, pô, vê se sobe na árvore, né? Quando liga, né? Quando vê que tem o negócio lá, programamos, tu sobe lá, ou vai no morro lá, na parte mais alta da propriedade, para ver se a gente consegue conversar, né? Então, essa questão, ela também precisa passar. Existem hoje, em Medianeira, muita comunidade sem internet ainda? Bastante. Existe. Eu tive uma experiência minha agora, né? Eu estou aplicando a pesquisa do doutorado, estou ainda, né, aplicando e
Fui com uma planilha do Google Forms, lá toda tecnológica, no tablet e tal. Cheguei lá, voltei para imprimir na planilha, porque não pegava internet em lugar nenhum, né? De quase 80 formulários, eu consegui fazer 8 via online e o resto tudo na planilha manual. Você imagina assim, hoje nós chegando nas comunidades, né? Ontem foi um exemplo, né? Você chegar na festa, né? E acostumado a não ter mais, levar dinheiro em moeda corrente, você querer pagar Pix, aí fala, pô, não pega da coisa, aí vai na confiança, né? Fala, não, leva o Pix aqui do pessoal da comunidade. Né? Então, não é que a comunidade não está, ela está apta. Quer estar, né? Quer estar, né? Mas daí inclusive, é um lugar que é muito difícil pegar a internet. E é um lugar turístico. As pessoas vêm, querem consumir, e você não tem internet para o cara gastar. Né? Veja bem, então, uma das grandes dificuldades da agricultura familiar também é a conectividade. Conectividade, hoje, com certeza. E que para nós aqui da cidade é o básico, né? Não, eu vou lá, vou fazer minha pesquisa para o meu mestrado, chega lá. Até quando você fala, mas o agricultor pode ir lá na propriedade dele, abrir o notebook ou o computador e pegar um curso online de 20 horas. Se ele tiver uma boa internet, se ele tiver sinal, se ele tiver uma empresa que chegue lá com sinal para ofertar esse serviço para ele. Tudo isso faz parte das dificuldades hoje, dos desafios que ainda a agricultura, de uma maneira geral, enfrenta, né? Isso você fala hoje de uma propriedade altamente tecnificada dentro da ideia da internet das coisas, né? O cara está lá na cidade vendo como é que está toda a produção dele, o aviário, os suínos e tudo mais. Ele consegue ver isso se ele tiver conectividade. Senão, ainda é uma utopia. Né? E é uma dificuldade também que essa administração está encontrando. Nós estamos aqui também com a presença do Flávio, que está trabalhando conosco na secretaria. Veio aí para também se somar aos que lá estão, né? Flávio, entra aí. E nós chega aí, Flávio. Deixa aí, Flávio. Cadeira aí. Nós vamos falar agora, Flávio, da questão assim, foi criado no município, né? E está hoje no site da prefeitura, e nós tentamos melhorar a questão da poda, da recolha dos galhos, da recolha do lixo orgânico, do reciclável, e criamos, né, e foi reformulado e foi melhorado a questão de um calendário, para que isso pudesse funcionar. A grande dificuldade é que as pessoas acessem ao site, né, e que vejam que em determinada semana não pode cortar, porque senão vai ficar 30 dias esse galho colocado na coisa, ou o lixo vai ficar 3, 4 dias para ser recolhido. Então, nós criamos todo esse tempo. Inclusive, nós estamos fazendo coleta agora também no interior do reciclável, né? Estamos fazendo a coleta do lixo dos eletroeletrônicos, né? Pilhas, baterias, mas a grande dificuldade é de ter acesso a isso. A pessoa liga reclamando, vai falar, mas por que você fez a poda? Não, porque deu tempo, achei o cara, mandei fazer. Não, mas vai passar já passou essa semana, agora vai demorar 30 dias para voltar na tua rua. Aí não aceita, né? Mas existe dentro do site da prefeitura já um trabalho feito pela secretaria, a informação. Existe um cronograma. Existe um cronograma. Então, às vezes nós temos problema de estar numa cidade limpa totalmente, a todo momento, né? É justamente porque essas pessoas não cumprem o calendário. E você aí não tem estrutura. O vizinho corta, outro vizinho corta, quando vê, tá a rua inteira, 30 dias esperando. Um cortou, todo mundo corta. Mandando vídeo, foto. Aqui, nós podíamos ter a limpeza, a questão da recolha do lixo também, muito, assim, nós temos melhorado bastante, né? Nós precisamos o quê? Da participação, precisamos que todo mundo entenda, colabore, para que a gente possa juntos, né, superar essa questão, né, de não ver a nossa rua suja por muito tempo, né? Então, porque não tem como, né, nós não temos como pegar e ter uma equipe para cada rua ou para cada bairro. Imagine quanto custa isso. Então, você tem que ter o quê? Uma viabilização. Por isso que foi estudado dentro da secretaria. A colaboração da população. A colaboração da população. Nós sentimos muita dificuldade nisso, né? E a reclamação, às vezes, a pessoa fala assim, eu tive tempo, mandei cortar e acabou. Vem recolher. Né? E quer para ontem. Né? Então, daí imagina o seguinte, você está lá num bairro, você retira aquela equipe para vir aqui fazer e só faz daquela pessoa que solicitou e não faz do lado.
Daí vira e lá da onde que saiu o caminhão, falou, não, era a nossa vez, daqui não vai sair. Né? Chegou a nossa vez, agora faça tudo. Então, Não é fácil, né? as dificuldades diárias que a gente enfrenta. E a questão organizacional. Pô, você voltou para pegar o dele, fora do cronograma, Então ele, vem pegar o ele é meu. melhor do que eu, venha pegar o meu, eu vou contar para você pegar Eu o também meu pago também. IPTU. Ele não é melhor Eu do também que eu. pago impostos. É. Né? Mas vamos lá, estamos aí com 1h30 já de podcast, o tempo passa voando, né? Se fosse assim, de tudo que nós já conversamos aqui nós falamos aqui já na cultura familiar, né? Na questão lá daquele selo, né? São coisas legais. Nós falamos aqui do mapa digital. Nós falamos aqui, que mais nós falamos aqui? Conectividade, SUSAF, SUSAF, que nós estradas possamos rurais. ter acesso a todo o estado. Isso, né? Dificuldade, conectividade. Então, assim, ó, tem mais alguma coisa, assim, que vocês, pra gente fechar aqui, que vocês acreditam que é relevante nós fazermos em termos de administração pública, dentro da agricultura familiar, de modelo, o que vocês estão pensando, o que a administração pública está pensando aí pra gente, nesse processo da agricultura, que passou batido, né? Às vezes a gente faz um monte de perguntas, às vezes alguma coisa passa batido, mas seria alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Eu penso que se nós tivéssemos, e a ideia do Laços do Agro é essa, né? Essa organização, né, de todo esse setor, para que a gente pudesse unir oferta e demanda e sistematizasse isso, para fazer com que esse agricultor, principalmente esse que está abaixo da linha da pobreza e que poderia estar inserido no sistema, tendo o seu ganho, viabilizando a sua família e a sua propriedade, isso seria uma grande sacada, vamos dizer assim, da agricultura familiar em termos de como você aumenta essa questão do alimentar, do orgânico e poder fomentar tudo isso com uma facilidade muito maior, né? Porque a grande dificuldade hoje é essa sistematização, você juntar oferta e demanda e fazer com que se produza realmente aquilo que vende, né? E que o mercado está buscando aí em termos de alimento, da agricultura familiar. E se nós conseguíssemos fazer isso, eu acho que nós daríamos um grande salto aí em termos de desenvolvimento desse segmento. É plantar no dia certo, na quantidade certa, de acordo com a equalização do mercado. Né? E de acordo com aquilo que realmente vai ter demanda lá na frente. Né? Essa demanda é uma questão, é uma via de mão dupla. Tanto quem produz vai produzir se tiver um mercado para ele vender, como quem compra também exige uma confiabilidade que lá, quando ele precisar, que vai ter aquele produto à disposição. Então, o Laços do Agro, eu acho que vem bem nesse sentido, atendendo, resolvendo essas questões da demanda de logística, de infraestrutura, de conectividade, para poder funcionar. Então, e aí os trabalhos continuam. Eu acho que tem muitas coisas que existem hoje na cidade, a gente convida a população a conhecer, seja através da internet, ou então pessoalmente lá na prefeitura, conhecer e levar, se tiver também ideias, sugestões, para a gente poder implementar as políticas públicas cada vez mais. Então, sempre à disposição, com esse intuito sempre de diálogo e de participação. Queria já agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer o pessoal aqui do Sítio do Beto por ter essa recepção e convidar as pessoas que querem conhecer um pouquinho sobre a história da agricultura, questão das origens, até a parte mais moderna, que vem, é um modelo de propriedade aqui, onde você pode conhecer tudo isso aí, o pessoal conhecer aqui o Sítio do Beto, em Medianeira. É um museu maravilhoso, né? Um museu muito legal aqui embaixo. O museu tem a roda da carroça, né, da época que a carroça, o transporte era feito animal, né, com a tração animal, cavalo ou boi puxando. Mas eu acho que o maior desafio hoje é a gente poder fazer com que o jovem que tem energia, que tem um futuro, né, tem muito tempo pela frente, possa entender que na propriedade rural pequena, na atividade lá familiar, né, na agricultura familiar mesmo, ele possa ter a condição de sustentabilidade com qualidade de vida. Eu acho que o maior desafio está aí. E aí, para você fazer com que esse jovem entenda isso, você precisa ter uma comunicação eficiente, precisa ter dados, você precisa mostrar que hoje tem mercado, né?
o nicho está aí de mercado, existe tecnologia que você pode aplicar para que ele produza com qualidade de vida também, né? Não só manual, né? Criando calos nas mãos, né? Eu trabalhei na agricultura há muito tempo, eu sei o que é lá no cabo da foice, no cabo da enxada. Quebrar o milho na manual, né? Quebrando o milho manual, fazendo buraco com a cavadeira para colocar, né, o poste lá, colocar para fazer a cerca. Enfim, hoje é importante que tenha equipamento, que a tecnologia ele perceba que está à disposição, que o que ele vai produzir vai ter valor agregado e tem mercado para isso, né? E, acima de tudo, que lá no sítio ele possa ter a condição de conectividade, né? Para que ele possa, lá mesmo na propriedade dele, estar acessando a informação e lá mesmo na propriedade ele possa estar vendendo o seu produto, estar negociando, estar olhando o preço no mercado, né? No preço daquele produto que ele tem à disposição no mercado, onde tem mercado, enfim, que ele possa ter lá na propriedade uma tecnologia embarcada para fazer com que ele produza e viva com qualidade. É isso que ele precisa. Como assim, ele é um negócio rural onde a fachada dele é o próprio aplicativo que ele pode estar vendendo, né? Sim. Quero também aqui deixar nosso agradecimento aí a todo o pessoal envolvido aí nos laços do agro e dizer assim, é um grande desafio. É aquilo que a gente na administração pública aí é todo dia, né? Sim. A coisa é um desafio diferente do outro, né? E dizer que, como vocês, nós também, junto à administração pública, estamos abertos, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é melhor do que ninguém, né? E estamos, por exemplo, no mapa digital, nós estamos pedindo a todos, os moradores, entrem lá, vê se tem alguma coisa diferente, manda uma foto, manda uma atualização, nós estamos aí para melhorar. E não é que é uma questão para nós somos uma construção em conjunto. E outra, nós somos passageiros aqui pela administração. Daqui a pouco vem outras pessoas dando a sua parcela de colaboração e tal, né? E queremos o quê? Que o município seja a referência, que o município tenha. Então, hoje, vocês atingiram o objetivo de ter nas mãos um cronograma da produção, da onde entregar. Cara, vai ser maravilhoso, né? E, de repente, nós possamos estar vivos ainda para poder estar verificando lá a agricultura familiar, recebendo o teu pedido, né? Sebastião, tem uma coisa que tem que ser para logo, né? Via digital. Via digital, né? Da coisa, você não precisa sair para a cidade para procurar cliente, né? O cliente vai até você de forma digital, você já programa a entrega, já chama outro segmento aí, que é a entrega, né? Já fala, não, vem aqui na coisa, está aqui onde você vai entregar o teu produto, né? Com valores agregados, tudo certinho, valor final, você recebe. Hoje nós vemos que os mercados, né, estão pegando os condomínios, né, e colocando as gôndolas para compra, né, facilitando a vida de todo mundo nessa correria do dia a dia, né? Pô, quem está na agricultura familiar, né, recebendo os seus pedidos lá e a gente possa ter essa noção da onde tem, né, quanto tem e qual é o nível de qualidade de produção de tudo isso. Nós sabemos hoje, e vemos, eu volto a dizer assim com felicidade, que certas agroindústrias aí já não estão criando o suíno, já terceirizando, pegando a carcaça pronta. Né? Falando, não, o que me interessa para a melhoria do meu produto, para a confiança do meu produto, é só essa parte. O resto você vende para outro. Mas é uma questão de especificidade, porque um especialista em criar, outro especialista em cada fase. Então, ele vai dedicar a parte da coisa, com o conhecimento que ele tem, de fazer a questão melhorada. Falou, não, eu posso colocar mais produtos à venda, entendeu? Então, mas aí eu não perco, entre aspas, não perco tempo na produção, na coisa, e vou pegar só a parte do animal, que eu sou especialista. Né? Então, por isso que eu vejo hoje que quem produzia bolacha sem pintar, ontem, ganhava R$1. Hoje, colocou uma textura, fez da coisa, está ganhando 3. Né? Com o mesmo trabalho. Com o mesmo trabalho, tinha todo o trabalho aí da preparação da massa. Com um design diferente na bolacha, ganha 5. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que... Então, de parabéns pela visão. Tá? Pela visão. É importante, né, ter pessoas que vislumbram isso, que tenham essa visão. E por tentar estar aí no dia a dia, tentando fazer isso uma realidade.
né? E nós, dentro daquilo que é possível, nós estamos sempre à disposição. Com o conhecimento que a gente tem ao longo do tempo, aí, de estar sempre presente na área produtiva, né? Na coisa, eu sou engenheiro agrícola de profissão, né? E ao longo do tempo a gente convive, né, com os amigos em todos os setores, né, seja produtores do binômio soja-milho, né, mas já tem produtores que hoje pensam na questão da rotação de cultura, né, e hoje plantam diversidade, plantam milho, safrinha, um pedacinho, mas plantam aveia, plantam trigo, né? Então nós temos muitos produtores que já estão também com esse viés de mudança na questão de não só usar para soja e milho. Então, estão vendo a necessidade que o solo precisa também de se recuperar, né? E muitos já têm resultados altamente positivos, por exemplo, na safra de verão. Trabalham bem o solo na safrinha, na coisa, e depois tem uma produtividade excelente na safra de verão, enquanto os outros estão reduzindo a produtividade ao longo do tempo. Então, se você somar aquele que não faz a rotação de cultura com as duas safras, de repente ele fazendo uma só supera a questão, por causa que o solo é vida, né? Você precisa dar também a ele todas as condições de estar bem preparado para também poder gerar os frutos que na terra são colocados, né? Viu, Sebastião? Dando um spoiler, né? Nós aqui da Laço do Acre estamos estudando agora para o segundo semestre de 2023 já o aplicativo de comercialização para em 2024 o produtor receber lá no sítio lá a notificação das cestas. Então nós vamos trabalhar 3 vertentes, que é a assinatura, que é a pessoa física, e nós vamos dar o apoio da cooperativa, porque às vezes nem todo produtor vai produzir toda a cesta, mas a cooperativa vai unir essa produção, vai montar a cesta e aí vai fazer a distribuição. Nós temos aí o aplicativo daí para restaurantes e o aplicativo também para supermercados, se precisar. Então, nós teremos aí em 2023, vamos trabalhar nesse processo, a do Agro, em 2024 a gente está lançando isso no mercado. Então, nós vamos viver ainda essa questão do produtor está recebendo lá, né? Precisamos trabalhar bastante atualização, né? Chegar o sinal digital com qualidade, né? Não, nas assim, só para propriedades. finalizar, eu sou assim, uma defensora muito grande do associativismo, do cooperativismo. Eu acho que a nossa região ela só atingiu esse nível por causa nós somos cooperativos do nosso DNA, né? Então, eu acho que as associações e as cooperativas, elas têm um papel fundamental para o sucesso dessa nova fase aí de desenvolvimento da questão de sustentabilidade, da agricultura familiar, do alimento com qualidade. Então, se as cooperativas abraçam isso e se elas começam a ver nisso a possibilidade do futuro e a realidade, né? É sucesso com certeza, porque isso é o que faz com que a gente, trabalhando em cooperação, a gente consegue evoluir muito rapidamente. Organização, né? E se as grandes corporações estão se unindo, o pequeno tem que se unir ainda mais, né? Muito mais. Nesse processo. Na verdade, a cooperativa surgiu, muito bem colocado, Márcio, exatamente para resolver esse problema. Dificuldades, Eu tive, quando criança, vivendo na pele, não tinha para quem vender a produção de leite, né? Aí veio a Sudcop, comercializando o leite. Ela fazia o fomento, né? Colocava lá assistência técnica para que o produtor pudesse entender o processo para produzir melhor. E mais, pegava o produto e colocava no mercado, dando a condição de pagar um valor maior. Então, assim foi para o leite, para o suíno, né, para o frango. Os próprios grãos, é fundamental. Você ter associativismo e cooperativismo é o que nos move, né? Que legal. Bom, queria agradecer aqui a presença do França. Tivemos uma comitiva aqui hoje, que respeito, né? Pilares, Dia dos namorados, hein? Dia dos namorados, mulheres em casa que já estão mandando mensagem, né, Sebastião? Então, acho que agradecer aqui a oportunidade desse excelente bate-papo. Agradecer aqui o Berto e a Leonice por nos receber nesse sítio maravilhoso. Recomendo, então, o pessoal aqui da Medianeira e região aqui venha conhecer o sítio do Berto, que é uma estrutura fantástica. A Esta Blamê já fez algumas confraternizações aqui. E agradecer, eu acho que o agro, acho que ele tem um papel importante, cultura familiar, um papel muito importante. E aí, pessoal, obrigado aí. Nos acompanhe nas mídias sociais, né? Laço do Agro, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, né? E também os programas da Prefeitura. A Prefeitura também tem as mídias sociais, né? Prefeitura de Medianeira, é isso, né? Sim. Isso. Prefeitura de Medianeira, tanto o site. Eu acho que essa pressão de comunicação acho que é muito importante para quem está nos ouvindo e
E segue lá tanto a Laço do Agro quanto a Prefeitura de Medianeira aí, com esses grandes projetos que a gente trouxe para a mesa hoje. Obrigado e até o próximo podcast Laço do Agro. Muito Valeu, bem. pessoal. Obrigado. Valeu pela oportunidade.